Mas para quem trabalha com software livre no dia a dia, eu tenho certeza que a questão filosófica do software livre, ela tem uma interferência fantástica na questão tecnológica do software livre. Por que eu digo isso? A questão filosófica é a questão do compartilhamento, né? Da essência da gente poder trabalhar de forma conjunta. Então, para se trabalhar de forma conjunta, eu tenho que ter a possibilidade de todo mundo ter acesso ao top das ferramentas. Porque a gente já tentou, quando fui da Prefeitura de Porto Alegre, a gente tentou desenvolver sistemas de forma cooperada com outras cidades para acelerar o processo, só que aí quem define qual é a ferramenta, quem define qual é o sistema operacional e obriga os demais a comprarem aquilo, né? Então, esse momento do debate filosófico da cooperação, ele vai interferir na questão tecnológica, né? Ele vai ser importante na questão tecnológica. O fato de se apoiar nos outros, porque muitas vezes tem projetos em software livre que não funcionaram ao longo da história, porque as pessoas acharam que a questão software livre era o código. A questão software livre não é o código, é a rede de cooperação. Então, se alguma coisa eu peguei e não está bem como eu queria, eu vou lá e arrumo aquilo que o outro fez, em vez de fazer um novo. Quantos projetos de software livre replicado vocês conhecem no mundo que deram em fracasso, né? Porque replicaram. Não há necessidade disso. Eu posso cooperar, eu posso entrar e escrever o texto junto, né? Então, e isso acelera e vai ter a ver com a nossa situação do momento, né? Porque aí eu consigo, se cada um escreve um pedacinho, eu consigo ser muito mais rápido no desenvolvimento. Quantas vezes a gente viu sistemas operacionais assim muito sofisticados, né? Eu me lembro de um lá da IBM, um negócio chamado S2, que era tão sofisticado que não cabia nas máquinas na época, né? O pessoal depois diz que a IBM fracassou porque tentou comparar o S2 com o Windows, e o S2 era muito mais de rede, né? Muito, na época a Microsoft tinha um produto chamado NT, né? Que era para rede, do que para desktop, mas era tão sofisticado que para ter uma versão nova daquele negócio, a IBM levava 2 anos, 3 anos, né? Então imagina corrigir um defeito disso, imagina corrigir uma falha de segurança, né, de um produto desse, o tempo que leva, né? A própria Microsoft quantas vezes fracassou no lançamento de uma nova versão, né? Nós vimos versões que foram trabalhadas durante anos, trabalhadas e com bons técnicos, ninguém está dizendo que os profissionais são ruins, mas eles trabalharam, e levaram muito tempo, e o tempo tem muito a ver com a utilidade do produto, porque não adianta um excelente produto que chega depois da minha necessidade, eu preciso do produto no tempo, né, da minha necessidade. Então, o mundo do software livre, com esta cooperação, com essa ideia, ele acelera esses processos todos. Além do que, como eu tenho acesso aos códigos, e aí é outra característica filosófica do software livre, me permite a adequação. Então, quando a gente vai falar hoje de cidades inteligentes, né, do mundo da nuvem, eu tenho a possibilidade, até de uma gestão de um automóvel, eu tenho a possibilidade de não precisar máquinas enormes para fazer coisas pequenas. Eu posso ter máquinas pequenas, né, para coisas pequenas. Então, eu adapto o software, eu diminuo o tamanho do software, como o Linus Torvalds fez, né? Ele queria brincar, né? Então ele tirou as partes de administração de impressora, de administração de mouse, ele foi tirando essas coisas para a máquina dele funcionar melhor, né? Então, isso a gente consegue fazer, e aí eu posso ter elementos nessas tecnologias muito mais baratas. Então, em vez de colocar, por exemplo, para gerir um sistema de controle ambiental, eu posso colocar algumas pequenos processadores de $10, né? Processadores muito baratos, porque eu vou poder adaptar o sistema operacional para aquela máquina. Então, eu tenho, além de mais velocidade, eu tenho mais adaptabilidade em função dessa possibilidade de acesso aos códigos, eu adequo à necessidade real. Então, quando eu estou colocando hoje que nós estamos migrando de um mundo de nuvem, que era um mundo de nuvem por virtualização de máquina, para um mundo de nuvem de processo, é claro que eu posso fazer isso muito mais rapidamente se eu tenho essa adaptabilidade dos produtos no mundo do software proprietário. Isso não aconteceu ainda. Isso já acontece, já tem
empresas importantes no mundo, né? Acho que não há problema a gente dizer, a Google, né, lança sua nuvem por processo, né? E lança sua nuvem por processo, por quê? Porque ela usava o OpenStack, porque ela usava o OpenShift, então ela conseguiu fazer as adaptabilidades que os outros proprietários não conseguiram fazer.